Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Deixar um aviso aqui para vocês. Nesse sábado e nesse domingo, o Igor e eu nós vamos estar fazendo uma live. Vai ser uma live de 2 dias. Sábado às 8 horas da noite, domingo às 8 horas da noite. Queria que vocês estivessem aí para participar. A live vai ser sobre os assuntos atuais do canal, mas mais focado lá no Templo de Ezequiel, na Nova Jerusalém, no Trono Branco. Só que nós vamos trazer mais acréscimos. E é importante, eu mesmo vou recapitular alguns textos que nós falamos lá no início e que acabaram caindo em esquecimento. Para os irmãos verem agora como faz muito mais sentido, agora que a ideia já está mais explicada, né? Que nós já fizemos muitas lives. Então vai ser muito bom você participar dessa live e aproveitar para fazer as perguntas, novas perguntas. Dessa vez o Pedro acho que não vai participar, então vai ser só o Igor e eu. O Pedro ele deve estar com visita em casa, então ele não deu certeza. Eu acho que ele não vai participar, tá bom? Se ele participar vai ser só de uma live. O celular quase caiu no chão. Vai ser só de uma live. Então, vai ter acréscimos e coisas novas. O Igor, por exemplo, ele tem um texto incrível em Romanos 11, no qual nós vamos trabalhar, focando lá no templo de Ezequiel, nos 3 sacerdócios, linhagem de Arão, sacerdócio segunda ordem de Arão, sacerdócio segunda ordem de Melquisedeque e sacerdócio segunda ordem de Zadok. Né? Posso colocar nessa ordem também. 3 sacerdócios que existem na palavra. E eu também vou trazer uma novidade para vocês lá em Apocalipse. Uma coisa incrível. Muito boa. Então vale a pena vocês participarem. Muitas coisas vão ser recapituladas, textos que caíram no esquecimento, que os irmãos já nem imaginam que existe, eu vou trazer eles à tona de novo. E aí, muitas pessoas têm achado essa ideia estranha, né? Essa ideia de templo literal no milênio, sacrifício de animais no milênio, e muitas outras até tentaram refutar, mas sem sucesso algum. Não tem problema refutar, irmãos. Eu refuto, quando eu vejo que algo está errado, eu vou e refuto. Só que o que eu espero de alguém que quer refutar os ensinos? Eu espero que as pessoas, ou que a tal pessoa, ela use os textos que eu estou usando. É isso que eu espero. Vamos supor que eu não concordo com a linha pré. Aí o pastor lá está usando 1 Tessalonicenses 4 e jogando os argumentos dele em 5 ou 6 textos. Aí eu vou refutar ele. O que eu faço? Vou em 1 Coríntios 15, falo que ele está errado, espiritualizo o que ele está falando, ou literalizo. Vou em 1 Coríntios 15, onde também se fala de arrebatamento, e começo a refutar ele através de uma outra carta. Só que eu não falo nada sobre o que ele está falando. Refutei? Obviamente que não. Então, eu espero que quando alguém vai refutar os ensinos, que a pessoa realmente abra os olhos e veja o que ela está fazendo. Ela ou elas. Use os textos que a gente usa. Zacarias 12, os textos, os mesmos textos. Não para ir lá no capítulo, ler um texto e desviar ele e sumir. Porque a maioria das pessoas nem sequer dão conta do que está sendo ensinado, elas nem prestam atenção nisso. Tudo é bom, tudo é alegria, sabe? Elas não fazem noção do que está sendo falado. Então, Zacarias 12, Zacarias 14, Jeremias 30 e 31, textos que eu li e expliquei, pauta por pauta, ponto por ponto. Principalmente Ezequiel do 40 a 48. Eu já vi pessoas fazendo assim, lá em Ezequiel, do 40 ao 48, são 260 textos, que não se encontram só lá. Os textos que estão em Ezequiel do 40 a 48, onde dá literalidade para Jerusalém restaurada e sacrifícios de animais para as nações no milênio, com todas aquelas explicações que vocês já conhecem, esses textos se encontram espalhados por toda a palavra e eles são espiritualizáveis. Aí eu já vi pessoa falando que o santuário, aquele templo é Cristo. Sabe, quando a pessoa não tem explicação, quando a pessoa não tem argumento, é só isso que sobra, espiritualizar a coisa à força. O templo é Cristo, quem entra pela porta do norte, quem entra pela porta do sul tem que sair pela porta do norte, mas todos nós entramos e nos encontramos em Cristo. É isso que a pessoa está lendo, Ezequiel.
Ezequiel não está falando nada disso. Isso daí é bobagem espiritualoide da própria imaginação da pessoa. Então, o que eu queria? Eu queria ver alguém lendo os textos. Ezequiel 42, 43, 44. Se eu quero refutar uma pessoa, vamos supor que tem alguém dando literalidade ao que está em Ezequiel do 40 ao 48. Então, a pessoa fez uma live explicando vários capítulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o capítulo 42, o 43, principalmente o 44. Eu gastaria aí 6 minutos de leitura. Mas se eu for um pouco lento, 8 minutos. E eu iria falar, verso por verso, aonde se encontra a espiritualização daqueles textos. E falar onde isso se cumpre na igreja. E não em um sacerdócio terrestre, não em uma Jerusalém restaurada. Eu iria fazer isso. Aí sim, eu estaria refutando. Agora, eu correr para o livro de Isaías, ficar usando outros textos, colocando uma venda nos meus olhos, fingindo que nada daquilo está escrito, e depois eu pego um verso ali, 1 ou 2, espiritualizo 260 textos, isso é infidelidade. Acho que a pessoa tem que ser um pouco mais fiel com a palavra, com os seus inscritos. Está só fechando a venda, só colocando venda na vista dos outros. Eu iria fazer isso se eu fosse refutar. A pessoa está usando Isaías 65 para dizer que a Nova Jerusalém desce antes dos 1000 anos. Eu vou lá em Isaías 65, como eu já fiz, em live com os irmãos. Vou lá e explico. E mostro que não é impossível. Mas quando a pessoa, irmãos, ela está com o coração duro, cega, e a intenção dela é só refutar e não mais ensinar, ela cai nessas armadilhas. Ela se engana a si mesma e engana as demais pessoas. Entendeu? E vocês sabem muito bem de que eu estou falando, né? Não quero falar nome aqui para não escandalizar, mas vocês sabem. Então, a gente vai continuar fazendo esse assunto, continuar fazendo as perguntas que são ignoradas, continuar mostrando os textos, e a gente quer explicações. Eu queria explicações daquele texto. E uma dica para vocês. Quando vocês quiserem saber algo do canal, muitas pessoas fazem pergunta. Vocês fazem uma coisa que é muito simples. Não precisa ficar perguntando tudo para mim nos comentários. Vocês pegam o nome do canal, a palavra-chave, colocam no campo do YouTube e ali vai sair o que vocês querem. Entendeu? Então eu também indico para vocês fazerem o mesmo com o Templo de Ezequiel. Vamos ver o que o pessoal anda falando do Templo de Ezequiel? Pega ali e escreve Templo de Ezequiel, estudo, no YouTube e busca. Vamos ver quais são as pessoas que estão falando sobre isso. E quando você encontrar pessoas falando sobre isso, vamos analisar o que ela está falando. Se realmente tudo aquilo ali é espiritual. E se for espiritual, então vamos ver se a Nova Jerusalém descer do céu antes dos 1000 anos. O que acontece na terra? Quais são as profecias que jamais poderão ser cumpridas? Por exemplo, é uma chamada para a live, né? Mas eu estou aproveitando para falar alguma coisinha a mais. Em Zacarias 14, está dizendo que o Egito tem que subir até Jerusalém para adorar o rei, na festa dos tabernáculos. E se ele não subir, haverá castigo. Então, se a Nova Jerusalém está na terra, essas promessas não se cumprem. Porque o próprio espaço que ela ocupará não permite isso acontecer. É só a pessoa usar um pouquinho o cérebro. Aí, quando a pessoa não aceita essa ideia, porque ela também não sabe explicar nada de Ezequiel, ela finge que sabe, mas não está explicando nada, aí ela fala, não, as nações vão ter que ir lá adorar o Senhor na igreja, lá na igreja. Aí eu fico pensando, e as pessoas aceitam isso na igreja, ou seja, não é a Nova Jerusalém então? Mas a Jerusalém é a esposa do Cordeiro, mas desceu algo do céu ou não? Ou vai ter lá no Monte Santo do Senhor, um monte de santos resplandecendo em cima do monte? É isso que é a ideia da pessoa? Então não tem muralha, não tem cidade dourada, quadrangular, não tem aquelas medidas, é tudo espiritual? Eu acredito que não, né? Porque a pessoa, eu acho que a pessoa acredita que é literal. E se é literal, como que ela explica esse texto assim? Você está vendo que é uma porta de escape? Você tira a literalidade da Bíblia quando você quer e quando você quer você coloca. A pessoa admite que a Nova Jerusalém vai descer, então é uma cidade, não são só os santos, né? Ou ela tem que explicar melhor, ou é a cidade, ou é somente os santos.
Então, se são somente os santos, vai ter lá um monte de santos resplandecendo em cima do monte. Não tem templo, não tem santuário, não tem muralha, não tem nada. São só os santos lá em cima do monte. Mas se é uma cidade literal, então você vai ter que dar literalidade ao tamanho que ela ocupa. Então não tem como você explicar esse texto de Zacarias dizendo, não é, elas vão lá para adorar o Senhor lá na igreja. Isso daí é conversa para boi dormir. E você vai dormir com uma conversa dessa? Você não vai. Então é esses tipos de explicação que eu fico pensando, meu Deus, a pessoa não quer ensinar nada. Ela quer só refutar, arrumar a encrenca, mas ela não quer explicar. Porque se ela quisesse explicar, ela abriria a Bíblia em Ezequiel 43, 44, iria ler ali todos os textos e explicar a espiritualização, a espiritualidade, sei lá, de tudo, como a gente faz. Irmãos, é um perigo quando você começa a tirar a literalidade da Bíblia. Tem pontos que são espirituais, é óbvio, mas esses pontos espirituais não podem de maneira alguma contradizer outras profecias. A palavra fala sem cessar de uma Jerusalém restaurada. E está falando da Jerusalém. Deus aponta o dedo na terra de Israel. E o teimoso vai e fala que não é. É a restauração do povo. Mas Deus aponta o dedo na terra de Israel e fala, Jerusalém vai habitar no seu mesmo lugar, lá mesma. Em Zacarias Deus fala, eu vou escolher Jerusalém outra vez. Então, basicamente, o que eu falei aqui é o que eu vou falar na live, então eu não vou continuar. Então, irmãos, presta atenção quando a pessoa está sendo teimosa com as escrituras, está fazendo vista grossa, coração duro e não está querendo mais ensinar. Presta atenção nisso. E quando a pessoa está querendo realmente ensinar, você vai perceber isso nas palavras dela. Nas palavras, não é no tom de voz, no rosto, não é nada disso, não se engana. É na palavra que ela estiver falando, a associação das coisas. Tá bom? Porque tem gente que já não quer mais ensinar, só quer refutar e é uma refutação horrível, não tem nada, nada parecido com refutação ali. E se tivesse ainda a pessoa explicando ali, né? Se a pessoa tivesse explicando Zacarias 12, Zacarias 14, Ezequiel do 40 a 48, Jeremias 30 a 31 e tem até o capítulo 32 que eu não falei ainda, explicando mesmo para mostrar que não há literalidade numa restauração da Jerusalém atual, que não há templo nenhum, aí eu iria ficar ali assistindo e vendo para ver se eu estou errado. Mas ali a pessoa fica e vai para Isaías e volta para Isaías e pega um textinho ali, espiritualiza, vai em Ezequiel, não no do 40 ao 48, antes, pega alguma coisa ali, espiritualiza e fica fazendo aquela novela. Isso não é explicar, irmãos. Vocês querem aprender as coisas grandiosas do Senhor? Leia a palavra. Quem será que foi a pessoa que, ainda que concordou com o que a gente está falando, leu Ezequiel do 40 a 48? Quem é? Uma coisa é você acreditar porque eu estou falando, você gosta de mim, gosta do meu canal, acha que eu mando bem na profecia, então quase que não vai ter erro. Fez sentido o que a gente leu? Uma coisa é isso. Outra coisa é você bater o olho do Ezequiel do 40 ao 48, pensar e falar, realmente, agora não acredito porque o Luiz está falando, porque o Igor falou, porque o Pedro falou. Eu acredito porque a palavra está me mostrando isso. Irmãos, quando eu ver vocês falando isso, eu vou ficar feliz. É claro que a gente explicando ajuda, mas quando vocês começarem a acreditar, não só porque a gente ou outra pessoa está falando, mas porque a palavra que você leu está te falando isso, num todo, aí sim faz sentido. Aí sim isso alegra o coração de quem está ensinando. Eu posso espiritualizar tudo, basta eu não usar os textos de Ezequiel e aqueles textos que estão em Ezequiel, que se encontram em outros profetas, eu não uso. Vou lá em Isaías, espiritualizo, cruzo ali um texto com outro e pronto, eu espiritualizei tudo. Mas só que as outras profecias não vão se cumprir. Ou como é que eu vou dar cumprimento ao Egito subir até Jerusalém? A palavra está falando que o Egito vai ter que subir até Jerusalém. Não está falando que o Egito vai ter que subir até a igreja. Isso é forçação de barra. Para dar cumprimento na profecia, então, a cidade já não é mais literal, ou se é, eu não explico, ou deixo o negócio no enigma, aí o Egito então vai subir até a igreja para adorar a Deus em Jerusalém. Vai subir como? A Jerusalém desceu ou não? Sabe, tá vendo que é uma coisa mal resolvida? Então isso é hipocrisia. Não há sinceridade nisso.
Não há verdadeiramente motivo, intenção real de ensinar. A intenção é só contrariar e dizer que a pessoa está certa. E ainda sem base alguma. Se tivesse base mesmo, né? Se tivesse poder na profecia, mas não tem. Não tem. Entendeu? Então o problema não é refutar. Refutar os ensinos do canal, tá ali. Tenta a sorte. Vai em frente. Porque eu faço isso. Se eu ver que está errado, eu vou em cima e refuto. Mas a pessoa vem com esse tipo de ensinamento. Irmãos, acordar para a vida, né? Como se eu não conhecesse Hebreus, como se eu não conhecesse o que é glória de Cristo. Já viu os argumentos? Vai tirar a glória de Cristo isso daí. Irmãos, nem os ímpios que fazem as abominações que eles fazem aí tira a glória de Cristo. Como é que um cristão que acredita na ressurreição, na glorificação, vai tirar a glória de Cristo porque enxergou algo a mais na palavra? Está vendo que são argumentos fracos? Pobre. Ninguém tira a glória de Cristo. E o interessante é que essas pessoas que tentam refutar a gente nisso, olha que interessante, eu acredito em quase tudo que elas estão falando. Quase, porque eu não acredito que a Nova Jerusalém vai descer antes do milênio, não acredito nessa doideira, não vou ser louco de inverter a linha do tempo de Apocalipse, né, de 19 ao 22, tem uma linha do tempo ali, eu não sou bobo. Então eu acredito nisso, acredito que a Nova Jerusalém vai descer, acredito nos santos glorificados, acredito no reino do sacerdote celeste, acredito em quase tudo que eles falam, mas eles já não querem acreditar em quase nada, entendeu? Mas quando a gente vai refutar os ensinos dele, a gente faz com maestria, porque a gente usa tanto os textos que eles não usam e os textos que eles estão usando, entendeu? Então, por isso que a gente vai continuar com esse assunto, por isso também, porque esse é um assunto que alegrou demais o nosso coração, entendeu? Quem fechou os olhos por causa da dureza do coração e não quer ver isso, só está perdendo. Eu não sei como a pessoa consegue desligar ali o celular, acabou de gravar, né? Desligar o celular e pensar, nossa, refutei o ensino, hein? Realmente eu provei que não existe templo, não existe sacrifício, provei que a Nova Jerusalém tem que descer agora. E ficou satisfeita com aquela explicação. Eu não sei se a pessoa teve esse tipo de pensamento, porque é ridículo. Eu tentei ali procurar, falei, cadê a pessoa refutando ou ensinando da maneira correta, mostrando que realmente a gente está errado? Não tem nada disso. Só tem novela, não é? E novela, não quero ficar assistindo novela. Então o que a gente está mostrando para vocês são coisas excelentes, coisas que ainda não chegou na mente de muitas pessoas, está chegando agora, entendeu? E Deus abriu a nossa mente para que a gente enxergue isso e explique com exatidão. Sabe o que é exatidão? É não deixar a ponta solta. Não tem profecia que a gente não explique. A gente explica tudo, em conexão com tudo. É simples, é só você prestar atenção no que você está ouvindo e ver, e notar. E muitas pessoas já estão entendendo isso, entendeu? Por isso que a gente tem que continuar a fazer, não importa se é para se defender, para refutar, não importa, essas coisas vão acontecer. Ao mesmo tempo, claro que eu vou defender os meus ensinos, eu vou refutar os outros. Só que a minha intenção, em primeiro lugar, é ensinar a palavra. Tanto é que essas coisas eu já tinha visto há 1 ano atrás, lá na casa do Pedro, no Rio de Janeiro. Pedro não enxergou essa parte literal dos sacrifícios, só enxergou o templo, e não faz sentido o templo sem sacrifícios. Para que aquele templo então? Então aí eu barrei a parte dos sacrifícios por causa disso, mas depois eu voltei a meditar e realmente não tem como você escolher uma coisa e não a outra. E não era só a questão dos sacrifícios, a questão dos sacerdotes que está sendo falado ali. Não tem como encaixar aquilo na igreja, não tem como pôr aquilo no passado, não tem como pôr aquilo no presente. Irmãos, é o futuro, é o reino milenar. Então eu tenho que me sujeitar ao que está escrito. Mas como é que eu vou me sujeitar se a minha mente é atrasada? Se eu sou tardio em entender? Se eu demoro 2, 3 anos para entender o assunto? Principalmente se houver dureza de coração, né? Como tem aí, você vê explicitamente dureza de coração nas pessoas.
Ah, eu não vou entender mesmo. Eu só vou travar a minha visão e travar a visão de quem me assiste. E esse não é o objetivo do meu canal. Nem do canal do irmão Igor, nem do canal do irmão Pedro. Tá bom, irmãos? Então, esse sábado e domingo também, nós vamos dividir a live em 2 etapas, porque vai ter recapitulação das coisas e coisas novas, coisas lindas. Só que em uma só live vai ficar muito pesado. Vai ficar muita informação e muito tempo para um só dia. Então, vamos dividir em 2 dias. Tá certo? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até sábado. Chama pessoas para participar da live.